Estou de volta conversando sobre marketing político. Nosso entrevistado hoje é o professor Aquiles Júnior, autor do livro Marketing Político e Eleitoral. Professor Aquiles, na sua opinião, um assunto tão sério como a política, como as eleições, tratado como um produto de uma forma comercial pelo marketing, é algo ético da parte de políticos, da parte de candidatos e seus partidos? Então, Paulo, essa questão de ética, eu costumo falar em sala de aula que a disciplina mais complicada para se tratar é ética e marketing, por exemplo. Porque você vai lá e prega, não pode, não se deve fazer e tal. Aí você observa estratégias mercadológicas, não só de candidatos, né, mas principalmente no mercado comum de produtos, campanhas não muito éticas. O marketing político, o intuito do livro é passar a mensagem seguinte: o marketing ele é do bem, né? Ele deve ser usado para uma coisa bacana, mostrar para as pessoas e chamar a atenção, principalmente das pessoas que não dão a devida atenção para a política. A questão de você considerar moral, ético ou não a junção das duas, eu considero que seria meio que tampar o sol com a peneira e falar que não existe, que não é utilizado. Ele é utilizado, a estratégia é utilizada, e eu ressalto sempre que a grande vantagem do marketing é que no mercado os produtos ruins não se perpetuam. E tomara que no mercado eleitoral aconteça a mesma coisa. As ferramentas utilizadas, o posicionamento, as pessoas nesse momento pensem assim: qual foi o motivo pelo qual eu escolhi o meu candidato? Seja na eleição passada, caso eu lembre, ou nessa eleição que está chegando agora em outubro, nós teremos. Você escolheu esse candidato, no caso, para majoritária, para presidente, para senador, por qual motivo? Né? Qual foi o tipo de mídia que te influenciou? Então, o marketing, as pessoas devem ter na consciência que não é só propaganda, é todo esse mercado, são todas as ferramentas. Então, há 2 anos atrás, se começou a construir a imagem da candidata à presidência, através de ferramentas mercadológicas. O que é isso? Se eu falo para você assim: eu vou lançar uma marca de roupa, marca do Aquiles. Você fala: tá, bacana, o Aquiles é um cara legal, mas e daí? Agora eu falo: é uma marca do Aquiles, mas é da fábrica da Nike. É da fábrica da Olímpicos, ou de uma marca mais conhecida, Adidas e assim por diante. Passa uma certa credibilidade. Então, nessa analogia, nós pegarmos 2 anos atrás, a Dilma não era conhecida. Então, assim, os eleitores da Dilma que me perdoem, mas há 2 anos atrás ela não era conhecida nacionalmente. Né? Poderia ser conhecida na região dela, em Minas, tal, assim por diante. Mas começou-se então a criar toda uma imagem através de ferramentas para que hoje a imagem do presidente fosse colada à imagem da Dilma, e nós temos aí 50% de aceitação no nome da Dilma, que teoricamente há 2 anos atrás não existia. Então, né, nós temos ferramentas mercadológicas, funciona. Nesse exemplo eu coloquei o Lula como sendo a Nestlé, ou sendo a Nike, ou sendo a Adidas. Ela agrega valor porque nesse momento o presidente está bem. Então ele acabou associando a sua imagem positiva. Então o livro tem esse intuito: mostrar cases, como as pessoas são influenciadas, e sempre ressaltando que a decisão maior é do eleitor. Então essas ferramentas elas existem. Seria hipocrisia falar que os partidos não usam e assim por diante. Ressalto pela terceira vez. Quanto mais as pessoas souberem que existem essas ferramentas, elas vão poder observar melhor todo esse processo eleitoral, Com né? certeza. Então a ideia é essa. A questão de ressaltar é você entender como funcionam as ferramentas, vai assistir, vai observar a sua decisão está sendo influenciada por aquele tipo de mídia. Professor, uma curiosidade, o senhor já foi candidato a prefeito aqui em Curitiba. Como foi sua experiência como candidato? Como foi essa vivência? Paulo, então foi em 2004, né, eu fui convidado por um partido pequeno para fazer parte. 2 assuntos que eu amo de paixão, né, o marketing, sou profissional da área, e a política. Então, na época, eu estava até fazendo minha dissertação do mestrado nessa área. Quando eu fui convidado, considerei um desafio, uma oportunidade, né? Não é todo dia que você é convidado a ser candidato a prefeito da cidade. O partido pequeno, pouco espaço, mas
Legal porque deu para participar de debates, verificar como são feitas as articulações, como que é feita a estratégia de divulgação das mídias, qual é o horário de maior impacto nos programinhas, nos spots de rádio, TV e assim por diante. Então deu para ter um acesso bacana, por exemplo, como candidato ao tribunal, saber como funcionam as regras, as leis, o que pode, não pode. Você ser ouvido é bacana, é legal, eu pude, apesar de ter 10 segundos por dia, pouco tempo, eu era ouvido, as pessoas questionavam e queriam saber o que eu pensava. Então, depois dessa experiência, eu comecei a amadurecer um pouco mais o livro em relação à profissionalização desse mercado. Você deve estar pensando assim, poxa, mas político profissional? Não. Estou falando profissionalização das pessoas que se propõem a participar de um processo eleitoral. Nós temos várias estratégias, hoje se comenta bastante, até aí não tem o meu apoio, eu não acho nada bonito isso, mas é uma estratégia. Em São Paulo, o Tiririca, candidato a deputado federal, se eu não me engano. É o chamado voto de protesto. Eu posso até errar, mas ele vai se eleger, na verdade. Não se elegeria com o meu voto nem com o seu, mas pelo voto de protesto, né? E qual que é a grande sacada? Colocar o Tiririca como candidato? Não. A sacada é o seguinte, é eleger candidatos do partido do Tiririca pela votação que ele terá. Então ele vai ter uma votação muito alta e vai eleger 4, 5 candidatos pela legenda dele. Então ele é um puxador de votos. E isso a grande mídia não passa. Então essa é a hipocrisia. Então lança-se o candidato folclórico, no caso do Tiririca, as pessoas votam sob protesto, palhaço, até o slogan dele é Tiririca melhor que está no personagem pior que está no bem carismático, exatamente, né? Com a coisa do palhaço e tal. Então as pessoas votam lá, número fácil pra caramba, ele pegou o melhor número do partido, então vai fazer 500, 600 mil votos e vai acabar elegendo pelo quociente eleitoral 4, 5 candidatos a deputado federal. Então elege um na brincadeira, teoricamente no protesto, e 5 sérios. Quais são esses 5 sérios? Então é no livro que eu tento mostrar como essas ferramentas são usadas e muitas vezes o eleitor acaba no voto de protesto piorando a situação. Cerca de 20% dos candidatos eleitos hoje são considerados eleitos pelo voto de protesto, o que é um grande erro, na verdade. Professor, chegando muito próximo agora do período de eleições, da data das eleições, quais seriam suas dicas, seus conselhos para que as pessoas pensem um pouquinho melhor nessa questão do marketing, consigam verificar se é só marketing ou se o candidato realmente tem boas qualidades? Como analisar essa questão nesse momento agora tão próximo das eleições? A dica que eu poderia dar como professor, como ex-candidato, né, hoje não sou candidato a nada, tal, consultor de empresas, é a mesma que eu dou para as empresas no caso de produtos, né? Você procurar o histórico do seu produto. Alguns produtos ficam famosos por um certo momento, se tornam uma moda qualquer e saem do mercado. Nessa casa da política, o interessante para o eleitor é buscar, por exemplo, informações sobre a imagem que está sendo criada agora e qual a imagem que se tinha há 4 anos atrás ou há 2 anos atrás nas outras eleições. As alianças, qual é o posicionamento do candidato. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção em sala para as pessoas, assim, eu pergunto assim, quem você vota para senador? Aí as pessoas, voto para fulano, ciclano. Beleza. Qual é o suplente desse senador? Quantos suplentes nós temos? Aí as pessoas não têm ideia do que é o suplente. Quando você elege um senador, nesse caso nós vamos eleger 2 esse ano, nós vamos eleger aí 4 suplentes, 2. Então as pessoas não pensam na possibilidade do senador que, com mandato de 8 anos, possa assumir um ministério, uma secretaria e esse suplente assumir. Então buscar a informação. A dica que eu poderia dar, eu sempre ressalto isso, na escolha do seu candidato, verificar a fonte da informação que ele está passando. É algo a ser bem pensado, né? Professor Aquiles, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui no programa Gestão Eficaz e gostaria que o professor deixasse uma forma de contato para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, como um profissional da área de marketing, obviamente, né, estou no Twitter, para quem quiser seguir, @AquilesJúnior, e através do e-mail, fácil, e-maildoaquiles@gmail.com. E é isso, estamos à disposição. Que ótimo, muito obrigada. E você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal.
Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. O livro Gestão da Atenção, a arte de gerenciar a atenção na vida e nas organizações, foi sorteado para o telespectador Cleverson Leite da Rocha. Parabéns, Cleverson! Em breve, a produção do programa entrará em contato para combinar o envio do livro para você. E você que está nos assistindo, não perca, em breve o programa Gestão Eficaz terá novos sorteios. Fique ligado e concorra!